Você deve conhecer rap de anime, talvez você odeie e esteja desacreditado que finalmente acabou, ou talvez você ame e esteja se perguntando que idiotice eu vou dizer nesse vídeo. Mas o fato é que rap de anime morreu, e só você não viu isso ainda. Bom, eu já vi algumas pessoas falarem sobre esse tópico de rap de anime em alguns canais, mas na maioria das vezes é tratado de uma forma um pouco superficial, mostrando mais a nata de quando você pesquisa rap do Naruto no YouTube. Mas nesse vídeo aqui eu queria compartilhar um pouco da minha experiência indo atrás e procurando e descobrindo que na verdade vai bem mais fundo do que você imagina. Mas pra apresentar eu vou precisar começar do começo. Pra isso a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo pra pegar de volta o sentido que foi perdida. A data era 23 de agosto de 2014. É óbvio que não era essa data em específico, é só pra dar um ar dramático. Mas foi por volta de 2014 e 2015 que os 7 Minutos e o Taos, principalmente, faziam o tão conhecido rap de anime. 7 Minutos mesmo tinha começado com o Duelo de Titãs, que ficou bem conhecido, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu gostava de assistir bastante até. Eu tinha um preconceito, mas mais pra frente a gente fala sobre isso. E o Taos tava fazendo os raps como ele sempre fez. Até então era basicamente isso que existia no YouTube relacionado a esse tema, e de pouco a pouco mais pessoas foram entrando nesse meio também. Eu mesmo tinha bastante preconceito, eu confesso, mas com o tempo eu fui mudando os gostos, esqueci que os 7 Minutos existia e até mais ou menos 2 anos atrás estava desse jeito. Então eu sei como é que é a visão de alguém que tem preconceito ou que não curte por conta de, sei lá, não conhecer direito. Mas se eu te contar que esse rap de anime que você odeia tanto ou que você ama tanto, meio que morreu. Sim, calma, eu vou explicar. As músicas que você provavelmente deve conhecer dos 7 Minutos são as que mais fizeram sucesso em 2018 pra cá, onde tava num formato já um pouquinho diferente, mas era rap de anime como o próprio nome já diz, tipo o rap da Akatsuki, do Itachi, sinto essa dor que causei no meu passado, e do Zoro, principalmente do Zoro. Esse era, acho que era o que eu mais gostava. Não é à toa que essas músicas têm uma quantidade absurda de visualizações, tipo, realmente absurda. Você já foi ver, é muito doida, tem muita visualização mesmo. E foi a época que elas mais bombaram, era perceptível que era um estilo musical que tava crescendo. Bem julgado, perceptivelmente, mas a galera ia ter que engolir. E foi aí que essa bolha começou a ficar visível e o preconceito começou a aparecer. Mas é bem comum, sempre quando algo começa a fazer muito sucesso e aparecer pra outros públicos, acaba tendo um certo preconceito de alguns lados. E 2018 foi quando essa bolha explodiu. A explosão respingou em muitos públicos e eu acredito que isso talvez tenha gerado um efeito borboleta gigantesco, diferente de pessoa pra pessoa. Existiram as pessoas que odiaram e levaram pro lado negativo até hoje, muitas pessoas só não se importaram, mas souberam da existência, muitas pessoas gostaram e se sentiram desafiadas a fazer o mesmo, e muitas pessoas só gostaram bastante e colocaram na playlist de treino do Spotify. Eu não digo que foi por conta só dessas músicas do set, mas juntamente com o Taos e mais algumas pessoas que estavam nesse projeto no Brasil, com certeza foi o que impulsionou todas as outras pessoas a investirem o tempo para conseguirem também entrar na cena geek, iniciando o surgimento de não só 1 ou 2 canais de raps de anime, mas dezenas, centenas de canais dedicados à música voltada pro geek, ainda chamados de rap de anime. E foi aí que nomes grandes hoje em dia começaram a aparecer. Você que acompanha provavelmente deve conhecer o Anirap, Marquin, Ishida, MH Rap, Bazara, Enigma, VMZ e por aí vai. Você não precisa ter acompanhado a trajetória deles, mas apertando no mais antigo no canal de cada um, você consegue ver que os primeiros raps eram bem baseados nos 7 Minutos, tal, e é bem nesse estilo mesmo. Mas é perceptível que eles foram se diferenciando do seu próprio jeito com o tempo. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 2 anos, esse estilo veio crescendo e se desenvolvendo tanto no Brasil, e eu percebo que muitas pessoas pararam a mentalidade nesse ponto da história. E não tem nada de errado com isso, foi quando a bolha estourou e você conheceu isso. E ninguém é obrigado a ir atrás, então é por isso que eu tô aqui, pra te atualizar, porque seria uma pena você não saber do resto. Quando o tempo passa, tudo acaba se desenvolvendo e se adaptando ao ambiente, e com o rap de anime não foi tão diferente assim. Aos poucos, ele foi deixando de ser chamado de rap de anime em si, e se transformou em música geek. Desse jeito, enterrando o termo rap de anime, mas calma, eu vou explicar o porquê. Com o tempo, os estilos eles ficaram tão variados um do outro, de um jeito tão absurdo, que hoje em dia existem canais com estilo mais voltados pro rock, outros pro rap, outro pro funk, tem até piseiro,
então é bem diferenciado um do outro. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco mais interessantes. Foi em 4 de agosto de 2022, mais ou menos, que o 7 Minutos desapareceu. E o Taos também, ele já não postava nada há muito tempo. Foi mais ou menos nessa época que tiveram as mudanças mais malucas e significativas dentro do cenário que mudaria tudo. Uma das maiores e mais significativas mudanças, certeza que foi na área da edição. Tipo, muita coisa mudou, mas a edição é absurda, assim, de perceber e falar, caralho, realmente tá diferente. Antes era, pra quem não conhece, AMV, que é Anime Music Video, quando é aquela edição com cenas do anime e letras e tudo mais. E de um tempo pra cá, começou a ser representado por MMV, que é Manga Music Video, que é uma coisa que eu percebo que muita gente não faz ideia do que seja, porque não tá familiarizado, mas é absurdo, eu vou te explicar. Basicamente, pra você que não sabe, a pessoa pega uma página de mangá, ou uma fanart, ou uma imagem, e anima pra aquilo ficar, tipo, quase como um episódio de anime, assim, tipo, dá pra assistir como se fosse um episódio de anime, eu assistiria tranquilamente. Fora as mudanças incríveis que tiveram na parte do design, de thumbnail, ilustração, a mixagem em si também, nossa, muita coisa mudou mesmo, assim, de um jeito que os 7 Minutos, quando voltou, ele teve que se adequar às novas mudanças, porque já não era mais a mesma coisa, já não era mais o mesmo cenário. E o que eu acho tão incrível nisso são os detalhes, sabe? Tipo, eu sempre gostei muito de dar atenção aos detalhes, e eu percebo que dentro disso, óbvio que não são todos, mas os detalhes atualmente são muito mais relevantes, sabe? O estilo da marca d'água, os detalhes da marca d'água, e até coisas que você não tá acostumado em outros tipos de vídeo, igual as legendas ocultas. Muita gente que não tá acostumada a consumir esse tipo de conteúdo, ou esse tipo de música, acaba esquecendo de apertar, por exemplo, nas legendas ocultas, mas em 90% das vezes, existem legendas ocultas, animadas e coloridas ali, que fazem total sentido com a edição, e que fazem total diferença e traz muita acessibilidade àquele conteúdo. Eu acho que é o que mais me encanta, assim, dentro desse cenário inteiro, esse foco nos detalhes. E depois de pesquisar sobre esse tema por tanto tempo e ouvir tanta música, eu fiquei curioso pra saber se eu conseguiria fazer também, mesmo parecendo tão complexo e quase impossível. Então, uns meses atrás, eu comecei a fazer minha primeira música, levou alguns mesezinhos pra terminar, e o resultado foi esse aqui. As moscas, elas doem muito mais do que eu gostaria de ouvir. Me dizem coisas terríveis que eu jamais cometi. Então, me diga por que eu preciso ouvir vocês zumbi. Eu vou encontrar quem matou ele, juro não vai mais fugir. Não vai mais fugir. As músicas. Mano, eu gostei muito de fazer essa música, foi muito divertido, demorei acho que uns 3 meses pra fazer. Eu não sabia absolutamente nada que eu tava fazendo, sinceramente. Tava mais como um desafio pra mim mesmo, e eu gostei bastante do resultado, eu gostei. Foi meio complexo, porque eu não sabia direito o que eu tava fazendo, mas futuramente eu pretendo falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui no canal mesmo. Esperem, aguardem. Mas com o fim do rap de anime que você provavelmente conhecia, vem a atualidade, né? Atualmente, a música geek, ela vem se reinventando muito, os artistas eles mudam bastante os estilos, e pesquisando eu conheci muitos incríveis que eu fui conhecendo, acompanhando e me inspirando demais no trabalho de cada um. Então eu vou deixar alguns nomes de artistas com um trechinho das músicas que eu mais gostei. Inclusive foi difícil pra caramba escolher, porque eles têm umas músicas bem boas. Mas confia, só ouve e me fala o que você acha depois nos comentários. Cantores como Henrique Mendonça, o Fire, Que fez desse mar gigante. o Caim, Ver você partir, todos vocês terão que sucumbir. o LHZ, Tudo tão feio, meu coração vazio, caçando esses demônios. Nova Trupe e Rafão também, né? Porque agora eles meio que se separaram. Se alguém viveu que partiu, A Fix, O efeito colateral desse efeito irracional. e muitos outros mesmo, que não daria pra eu colocar num vídeo só. E por conta disso, enquanto eu pesquisava e ouvia as músicas, eu encontrei as, tipo, minhas favoritas, assim, que eu fico escutando direto. E elas estavam numa playlist privada, mas eu vou deixar ela como não listada pra quem quiser uma recomendação de músicas pra começar, se você nunca ouviu, ou sei lá. Pode apertar na descrição que, mano, é boa as músicas, é boa. Se a sua favorita não estiver lá, é porque eu provavelmente não devo conhecer ainda. Então, se você quiser me recomendar nos comentários, eu vou querer ouvir, Eu coloquei só um trechinho pra
pra não levar copyright, tá, galerinha? Não me deem copyright, por favor. E sinceramente é impossível você ouvir uma música deles e não achar, tipo, lindo o trabalho. Tipo, é bizarro, assim. A maioria não tem nem 100 mil inscritos, nem 2 anos de canal, e é absurda a qualidade. Em geral, a música geek em si é de fato um gênero musical, não tenho o que se falar, independente de como é chamado, rap de anime, rap geek, música geek, de todas as formas. O importante mesmo é você respeitar e aproveitar, em vez de espalhar ódio gratuitamente, independente dos lados que tá atacando. E tantos artistas que eu citei nesse vídeo, tantos que não apareceram, eu realmente admiro demais, principalmente porque fazer parte desse cenário atualmente, depois da metamorfose de qualidade que aconteceu nos últimos anos pra cá, é incrivelmente complicado, e eu sei disso mais que ninguém. E por mais difícil que possa parecer, eu posso dizer que realmente é bem difícil, mas também é muito gratificante. Caso, tipo, você tenha vontade de fazer também, não é fácil, mas vale muito a pena. Inclusive, se você quiser ver a música inteira, eu vou deixar no comentário fixado, né? Sei lá, vai que você curte, dá uma passadinha lá. Mas é isso, eu gostei muito de fazer esse vídeo, na verdade é um estilo que eu gosto bastante, só dá um pouquinho de trabalho. Então não esquece de se inscrever, deixa o like, e agora eu tenho essa função nova de hypar o vídeo, que também deve ajudar demais. Obrigado de verdade por assistir até aqui, e boas músicas pra quem for ouvir e pra quem for produzir. Até a próxima e tchau, tchau.